Vamos salmodiar ao Senhor com o Salmo 119, iniciando hoje um novo parágrafo, do versículo 65 ao 72. Salmo 119, do 65 ao 72. Glória a Deus, louvemos juntos ao Senhor. Tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim. Não obstante, eu guardo de todo o coração os teus preceitos. Tornou-se-lhes o coração insensível, como se fosse de sebo. Mas eu me comprazo na tua lei. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Para mim, vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Aleluia! O versículo que nós vamos meditar hoje, no Salmo 119, chama a palavra de Deus pelo seu nome próprio. Repita, palavra. Aleluia. Nesse contexto bíblico, o que a palavra representa? Palavra que em hebraico é davar e que em grego é logos. Palavra no contexto bíblico significa toda a palavra que procede da boca de Deus. Palavra no contexto bíblico é toda a palavra que Deus mandou do céu para a terra. No contexto bíblico aqui, não tem nada a ver com palavras de homens. O que os homens falam. A humanidade é cheia de discursos. Ainda ontem morreu uma personalidade brasileira aí que eu nem sabia que existia, não conhecia, mas morreu com 90 anos de idade, depois de escrever 3.000 livros. Um escritor. Escreveu muito. Os homens já escreveram muitos livros, os homens já pronunciaram muitos discursos, mas todas as palavras dos homens são palavras terrenas, palavras que projetam o pensamento de quem as lê ou de quem as ouve apenas para a terra. A palavra de Deus nos projeta para o céu. Palavra de homens nos projetam para a terra. A palavra de Deus nos projeta para o céu. Por isso, na própria palavra está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Por isso, as ovelhas de Cristo, conforme Ele mesmo declarou em João capítulo 10, elas não dão ouvidos a palavras de homens. Elas ouvem somente o seu bom pastor, que é Jesus. Jesus declarou isso em João 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas não ouvem a voz de estranhos, antes fogem deles. A palavra de Deus é
a palavra que veio do alto, que veio do céu. É o conteúdo que Deus quis revelar aqui, para essa história terrena da humanidade. A humanidade não terá outra palavra de Deus. Deus não vai dizer mais nada. Tirem toda a ilusão. Deus não está falando mais nada. O que Deus quis falar aqui na terra está aqui, ó, na palavra de Deus. Estou me lembrando agora, por isso que eu estou rindo, estou me lembrando de um desenho que eu vi, que alguém colocou aqui no Facebook, que eu achei muito legal. Um homem de joelhos falando assim: Senhor, fala comigo. Aí lá da nuvem veio a mão de Deus com a Bíblia. Ó, pode pegar, pode ler aqui. Isso aqui foi tudo eu que escrevi. É isso aí, amados. É a palavra de Deus. Uma vez eu estava pregando numa igreja aqui em Anápolis, e eu não sabia que o pastor ia me colocar depois numa fria, porque quando acabou a pregação, sem ter me avisado nada, o pastor falou assim: ó, agora antes de todo mundo ir embora, vamos fazer uma fila aqui, que o pastor Edivaldo vai orar por cada um. Eu falei: não sabia isso, que eu ia orar por cada um que está aqui hoje. Aí tá bom, a primeira da fila era uma senhora idosa, né, bem idosa. Aí eu fui orar por ela, né, tava aquela fila imensa lá. Fui orar, eu só orei só por ela, por mais ninguém. Fui orar por ela e perguntei para ela assim: o que você quer que eu peça ao Senhor por você, que eu ore por você? Ela falou assim: eu quero só que o Senhor me diga o que Deus está falando comigo, o que Deus quer falar para mim. E falei: amado, isso é tranquilo, pode deixar. Aí eu peguei a Bíblia, né? Peguei a Bíblia aqui, Gênesis capítulo 1. Aqui eu vou ler para a senhora o que Deus está falando com a senhora. Com toda calma, você falou: Deus está falando com a senhora o seguinte, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Quando ela viu que eu estava lendo a Bíblia: não, eu queria saber o que o senhor está falando para mim agora. Não, irmã, é isso aqui que ele está falando agora para a senhora. É isso aqui, vamos continuar. E continuei lendo. Tem mais ainda, até chegar no Apocalipse, tem muita coisa. É isso que Deus está falando com a senhora. Enquanto eu fazia isso, o pastor caiu em si, chamou lá os ajudantes dele, foi orar por todo mundo. E eu fiquei só com essa mulherzinha para explicar para ela: olha, senhora, o que Deus quer falar com a senhora está na Bíblia, está na palavra de Deus. Gente de Deus não fica por aí querendo ouvir o que Deus está falando com ele, não. Vai para a Bíblia. Está aqui no Salmo número 1, versículo 2. Tem seu prazer na palavra de Deus e nela medita de dia e de noite. O que Deus queria falar aqui para essa terra está aqui. Deus tem mais coisas para falar? Tem. Coisas infinitas que nunca vão acabar, mas que Ele só vai falar para os seus filhos eleitos, quando todos chegarem na glória por toda a eternidade. Mas aqui na terra, a Sagrada Escritura está fechada, está selada nos 66 livros, de Gênesis a Apocalipse, e tudo o que nós precisamos nessa terra é o que Martinho Lutero declarou: sola Escritura. Diga: somente a Escritura. E qualquer coisa que vá além da Bíblia seja anátema. Seja anátema. Por exemplo, campanhas estão na Bíblia? É anátema. É maldição, não é bênção. O que está na Bíblia é orai sem cessar. Na Bíblia não está orai 7 dias. Na Bíblia está orai sem cessar. Não é isso? É assim a palavra de Deus. Tá? Então,
Tudo que ultrapassa a palavra de Deus, as igrejas de hoje estão lotadas de coisas que ultrapassam a Bíblia e querendo dizer que é Deus que está falando isso com elas. Não, é mentira. O que Deus falou está aqui, e Deus é fiel à sua própria palavra, e sendo fiel à sua própria palavra, Ele mesmo não acrescenta mais nada do que Ele já disse, enquanto tiver história humana acontecendo aqui na terra. Quando essa história acabar, Deus vai continuar falando com seus filhos, só com seus filhos, lá na glória. Jesus, antes de morrer, na véspera da sua morte, ele disse para os discípulos uma palavra interessante que ficou aqui em João 16. Ele disse assim: olha, eu ainda tenho muitas coisas para dizer para vocês, mas agora vocês não podem suportá-las. Ou seja, o que ele tinha para dizer agora é o que nós podemos entender, o que nós podemos crer, o que nossa mente limitada pode captar. Agora, as muitas outras coisas que ele ainda tem para dizer, ele está guardando para dizer para nós lá no céu. O que ele disse aqui na terra é suficiente para nossa salvação. A palavra de Deus é suficiente para a nossa salvação. Nós não ouvimos homens, nós não ouvimos religiosos, nós não ouvimos religiões, nós não ouvimos instituições humanas, nós não ouvimos palavras de homens, nós ouvimos palavra de Deus. Porque só essa palavra nos leva para o céu. Palavras de homens não leva para o céu. Só a palavra de Deus leva para o céu. A única biblioteca necessária para os filhos de Deus é a Bíblia, com seus 66 livros. A palavra biblioteca vem de Bíblia. A palavra Bíblia não é uma palavra singular, é uma palavra plural. Bíblia é uma palavra grega que traduzida para o português é livros, no plural. Se fosse um livro só, seria biblion, terminando com on, biblion seria um livro, mas Bíblia são livros. Portanto, Bíblia é uma biblioteca que Deus nos deu, composta de 66 livros, nenhum a mais. E são esses 66 livros a única coisa que precisamos para nos orientar para o céu. A Bíblia é a bússola nos orientando para o céu. Só a palavra de Deus. Sem palavra de Deus não tem salvação, porque a palavra de Deus não é apenas composta de ideias ou pensamentos. São ideias e pensamentos de Deus, mas a palavra de Deus é a própria pessoa de Jesus. Jesus é a palavra de Deus. Amém, irmãos? E a única forma de se alimentar de Jesus, de se alimentar do pão da vida, é se alimentando da palavra de Deus. Pessoalmente, todos os dias, cumprindo o Salmo 1, 2, meditando de dia e de noite, e congregacionalmente, quando estamos reunidos, o principal elemento de uma congregação é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o centro do nosso culto a Deus. É a palavra de Deus. A palavra de Deus que é Jesus, e disse: onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, eu estou aí
no meio deles. Aleluia? Muito bem, então, a palavra de Deus diga, a palavra. Hoje iniciamos então um novo parágrafo, do 65 ao 72. Nós vamos passar, só por curiosidade, enquanto eu estava lendo aqui, nós vamos passar nesse parágrafo por 2 versículos muito interessantes. Veja aí na sua Bíblia, o versículo 67. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. E olha o versículo 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Esses 2 versículos que nós vamos passar aqui, são versículos que provam que Deus usa o sofrimento, as tribulações, de forma didática, para nos ensinar. Os sofrimentos pelos quais nós passamos, fazem parte da pedagogia de Deus, para nos ensinar a sua palavra, e por meio dessa palavra, nos santificar. Então esse será o tema quando nós passarmos aí por esses 2 versículos. O versículo de hoje é o 65, cujo título diga, benefícios espirituais. Mais uma vez o Senhor me deu uma palavra dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico foi o de ontem, repita comigo, dependência espiritual. O segundo tópico é esse de hoje aqui, diga benefícios espirituais. E o terceiro tópico vai ser à noite, diga autenticidade espiritual. 3 coisas que vêm de Deus para nós, tá? Dependência espiritual, nós dependemos de Deus. Benefícios espirituais, nós recebemos muitos benefícios de Deus. Mais do que qualquer pessoa. Os filhos de Deus são os maiores beneficiados. Até os ímpios são beneficiados por Deus, mas não como os filhos de Deus. E os filhos de Deus aprendem o que é ser autênticos em relação à sua palavra, a como vivem essa palavra, a como transformam essa palavra em conduta de vida. Autenticidade espiritual é o que veremos à noite, pela graça do nosso Deus. Aleluia. Neste Salmo 119, versículo 65, vamos ver benefícios espirituais. Aqui o salmista louvou a Deus dizendo assim: tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Repita. Glória a Deus. Deus te fez algum mal? Até quando Deus nos fere, Ele o faz para o nosso bem. Sabia que Deus nos fere? Sabia que Deus nos machuca? Mas até quando Ele faz isso é para o nosso bem. Está lá no livro do profeta Oséias, tá? E até tem um cântico que a gente cantou aqui a semana passada. Ele fez a ferida e a curará. Ele fez a ferida e a curará. Deus fere e cura. Ele fere, quando Ele fere, é para o nosso bem. Tudo que Deus faz é para o nosso bem. Deus age cumprindo Romanos 8:28, fazendo com que todas as coisas cooperem conjuntamente para o bem daqueles que o amam. Daqueles que amam a Deus. Olha só, hein? Não é para o bem de todo mundo, não. Tem uma acepção de pessoas aqui. É exclusivamente para o bem daqueles que amam a Deus. O salmista está aqui representando todos aqueles que amam a Deus,
podem dizer essa mesma coisa: tens feito bem ao teu servo, tens feito bem à tua serva, segundo a tua palavra. Aleluia. Olha, com Deus não tem esse negócio que hoje aí está reinando nas famílias, tá? Tem uma coisa maligna, uma coisa diabólica reinando nas famílias, inclusive nas de vocês, viu? Famílias de crentes, que é não castigar seus filhos, que é não disciplinar fortemente seus filhos, que é ficar agradando seus filhos, que é ficando dar a seus filhos só agrados, pensando que está conquistando eles para você. Isso é ser maus pais e más mães. Bons pais é como o nosso bom pai, que castiga a quantos ele ama, repreende e disciplina a quantos ele recebe por filhos. E se tem alguém sem disciplina, é porque não é filho, é bastardo. Se você está criando seus filhos sem a disciplina e a correção do Senhor, você está criando bastardos. Você está criando, sabe o que significa bastardos neste contexto? Você está criando filhos do diabo e não filhos de Deus. Podem achar seus filhos uma gracinha, bonitinhos, e você quer agradá-los por isso, está criando filhos para Satanás. Quer criar filhos para Deus? Mostra para eles a vara da disciplina da palavra. Não precisa bater fisicamente, violência física. É a disciplina da palavra. A palavra é assim. A palavra diz isso, meu filho. A palavra diz isso, minha filha. E é isso que nós praticamos aqui dentro dessa casa. Deuteronômio, capítulo 6, né? Senta lá com teu filho em tua casa e inculca estas palavras. Coloca essas palavras na cabeça dos teus filhos. É muito fácil colocar ilusões na cabeça dos filhos. Coloca Disney, coloca Branca de Neve, coloca Frozen, coloca Barbie, coloca ilusões, Papai Noel. Coloca todas essas ilusões na cabeça. Isso é fácil de colocar, porque faz parte do esquema de Satanás, que já vem dominando dentro deles desde a sua concepção, porque todos são concebidos em pecado. O ministério dos pais não é dar essas coisas, essas ilusões para os filhos, não. Ilusão é mentira, isso faz parte do pai da mentira. O ministério dos pais é justamente o oposto, é arrancar de dentro da cabeça e da alma dos seus filhos toda ilusão e implantar a verdade absoluta dentro deles, que é Jesus. Deus é um pai desse jeito. Quem não for corrigido por Deus, quem não for disciplinado por Deus, até castigado por Deus, para aprender a verdade, para aprender os seus decretos, para aprender a sua palavra, amados, pode tirar o cavalinho da chuva, no céu não estará. No céu entrarão os que forem disciplinados pelo Senhor. Deus disciplina a quantos Ele ama. Ele não fica passando mãozinha na cabeça, não. Tudo que Ele faz é bom, Ele é bom. As pessoas cunham algumas frases, né, e ficam com essas frases por aí, né? Deus é bom o tempo todo. É mesmo, Ele é bom o tempo todo. Mas, Romanos 11, considerai a bondade
e a severidade de Deus. Deus é bom o tempo todo e também é severo o tempo todo. Não é porque Deus é bom que Ele faz vista grossa aos nossos pecados. Ele não faz vista grossa aos nossos pecados. Não é porque Deus é bom que Ele deixa passar os nossos pecados. Ele não deixa passar nenhum pecado. Ele castiga todos eles e corrige todos eles. Meus filhos não devem pecar. Meus filhos têm que ser santos. E está acabado. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Então, até quando Deus nos castiga, Ele está sendo bom para conosco. Muitos pais deixam de castigar, porque pensam que ao castigar, estão passando aos seus filhos a ideia de que eles são ruins para com eles. Estão sendo maus pais. Não, é exatamente o contrário. Está sendo maus pais quando poupam a vara, quando poupam o castigo. Aí que você está sendo mau pai e má mãe. Quer ser um bom pai? Quer ser imitador de Deus? Efésios capítulo 5, versículo 1. Sede imitadores de Deus, como filhos amados. Faça os seus filhos entender que você é bom e também é severo. Porque é assim que Deus é conosco. Ele é bom e também é severo. Aleluia. Então, tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Leia de novo. Este versículo nem precisaria recorrer ao hebraico, porque ele está ipsis literis, está como no hebraico, está certinho. Mas eu vou colocar o hebraico só para a gente falar em línguas estranhas. Em hebraico foi escrito Tovacita imavedecha Adonai kidvarecha. Com letras em português, repita comigo. Tov é a primeira palavrinha aí. Essa primeira palavrinha aí, Tov, significa bom ou bem. Bom ou bem. Bom como o adjetivo de alguém no masculino, né? Um homem bom é um hebraico ish tov, homem bom. Tov é bom. Vocês conhecem esse tov aqui do Rinematov? Tov, ó quão bom, ó quão bom. O tov é bom e também é bem, bom ou bem, dependendo do contexto, tá? Então aqui nesse contexto é bem. Tov é bem. Segunda palavra, diga acita. Tu fazes ou tu tens feito. Tu fazes ou tu tens feito. O bem tu tens feito. O bem tu tens feito. Segunda linha tem duas palavrinhas ali com o hífen, que você vai grudar o M com A, vai ficar, diga, imavedecha. Aquele im que está antes ali é ao, aió, ao. E avedecha é teu servo, servo teu, teu servo. Então, bem, o bem tu tens feito ao teu servo. E aí vem o nome de Deus, que não é pronunciado em nenhuma língua, não é pronunciado em hebraico, e eles substituem pela palavra Senhor, que é, diga, Adonai. Então, o bem tu tens feito ao teu servo Senhor. E aí vem a última palavra, diga, kidvarecha. Esse ki, o K e o I, ki, é duas letrinhas só, né? Duas letrinhas só em hebraico. Em português é a palavra conforme, ou então a palavra segundo. Conforme ou segundo. E aí depois do di para frente, diga,
Do di para frente você tem aí divar. Só divar, diga divar. Divar é a palavra. Palavra. A palavra é davar, e aqui ela está declinada, fica divar, mas é palavra. E o erra, que termina, é tua. Conforme a palavra tua, conforme a tua palavra é o que divareja. Então, tovacita e mavedeha Adonai que divareja. Não precisa traduzir para o português, porque já está muito bem do jeito que está aí na Bíblia. Tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Deus tem feito bem para você? Então diga isso para ele. Não, lê o versículo. Vamos corrigir? Espera aí, deixa eu contar para você ser bem organizado. 1, 2, 3 e... Aleluia. Amados, o bem que Deus faz para nós, eu digo para nós, seus filhos verdadeiros, suas filhas verdadeiras, é incomparável. Primeiro que é incomparável, maior em dimensão e mais em quantidade do que a qualquer outra criatura, anjos, criação ou homens que não são filhos. Deus faz bem para todo mundo, mesmo para aqueles que não creem nele, mesmo para aqueles que não o reconhecem, mas para os seus filhos é incomparável o bem que Deus faz. O nosso Deus, ele tem duas características importantes. A primeira característica é a característica essencial de Deus. Em essência, Deus tem a característica de ser uno. Uno, número 1 em latim, uno, ele é um só Deus. Na sua essência, Deus é uno. Deus é um só Deus. Mas na sua personalidade, ele não é uno. Na sua personalidade, Deus é trino. Trino. Portanto, estaria errado você dizer assim, essa frase assim, ó, Deus é uma pessoa muito boa. Não, Deus não é uma pessoa. Para falar de personalidade, da personalidade de Deus, tem que falar em 3. Mas da essência, tem que falar em 1. Portanto, a gente tem que cometer um erro de português aqui, ó. Deus é 3 pessoas muito boas. 3 pessoas. Repita depois de mim. O Pai é bom. Jesus é bom. O Espírito Santo é bom. Deus não é mau. Deus não tem esse atributo negativo que se chama maldade. Deus não tem nenhuma maldade. Deus só tem bondade. Deus não tem malignidade. Deus só tem benignidade. Deus não é maligno, ele é benigno. Maligno é um título bíblico para o diabo. 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. O maligno ali é o diabo. Deus não é maligno, Deus é benigno. Deus não tem malignidade, Deus tem benignidade. Deus não tem maldade, Deus tem bondade. Ele é bom e reto e justo em tudo quanto faz. Tudo quanto ele faz é tove. Tove.
Tudo quanto ele faz é tovacita. Tudo quanto ele faz é bem feito. A salvação é bem feita, a condenação é bem feita. Tudo que ele faz é bem feito. Glória a Deus. Se alguém é salvo, bem feito. Se alguém é condenado, bem feito. Deus faz tudo bem. Deus faz tudo bem. Deus faz tudo completo. Deus faz tudo com perfeição, porque Ele é perfeito. Aleluia. Por isso, quando falamos dos bens ou do bem que Deus faz a nós, do bem que Deus opera em nossas vidas, eu acho muito importante a gente meditar em cada uma das três pessoas. O que, de maneira particular, o Pai tem feito para você? O que, de maneira particular, o Filho, Jesus, tem feito para você? E o que, de maneira particular, o Espírito Santo tem feito para você? Amados, isso é maravilhoso, é muita coisa, é maravilhoso. Eu vou resumir só em 3 versículos, um em relação ao que o Pai já fez por nós, uma em relação ao que Jesus faz por nós, e uma em relação ao que o Espírito Santo faz por nós. Em relação ao Pai, Isaías 61, 7. Em lugar da vossa vergonha, Deus falando conosco, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Dupla honra. A dupla honra com que o Pai nos honrou, sem nenhum merecimento de nossa parte. Nós não merecemos honra nenhuma. Nós merecemos eterna desonra. Por isso a graça é graça imerecida. Nós não merecemos salvação. Nós merecemos eterna e justa condenação. Portanto, a nossa salvação é graça que nós não merecemos, graça imerecida. Deus nos honrar com dupla honra é graça imerecida, é honra imerecida. Vimos ontem Deus sendo representado lá em Zacarias 4 como um candelabro, porque Deus é luz. E 2 oliveiras, uma à sua direita, outra à sua esquerda. A oliveira à direita representa Jesus. A oliveira à esquerda representa o Espírito Santo. E Deus disse: esses são os meus 2 ungidos que eu enviei à terra. Deus nos honrou com dupla honra, nos dando Jesus e nos dando o Espírito Santo. Dupla honra. O Pai não nos deu só o Filho, Ele nos deu também o Espírito Santo. Por isso que o Novo Testamento começa com os 4 evangelhos, o Pai nos deu o Filho, e os Atos dos Apóstolos, o Pai nos deu o Espírito Santo. Ele nos deu Jesus e Ele nos deu o Espírito Santo. Essa dupla honra representa exatamente as 2 dimensões espirituais da salvação:
a dimensão objetiva e a dimensão subjetiva. Em Jesus, a dimensão objetiva representa tudo que Jesus fez e sofreu fora de nós. Quando Jesus morreu na cruz, nós daqui nem existíamos ainda, mas Ele já estava morrendo por nós, estava fazendo aquilo por nós, estava sofrendo no nosso lugar. É a dimensão objetiva da salvação. Aí vem o Espírito Santo no ato da nossa conversão. E para quem não sabe, batismo com o Espírito Santo é conversão. Isso é que é batismo com o Espírito Santo, é conversão. O Espírito Santo veio na sua vida, convertendo você, operando dentro de você, de cada um de nós, a dimensão subjetiva da salvação. A dimensão subjetiva da salvação é isso: o Espírito Santo pega o que Jesus fez fora de nós e aplica dentro de nós. O Espírito Santo aplica dentro de nós. Portanto, olha o grande bem que o Pai nos fez, segundo a sua palavra. Ele nos deu Jesus. Ele nos deu o Espírito Santo. Nada do que Ele nos dá é maior do que essa dupla honra. E Deus nos dá todo o resto. Romanos 8:32. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também graciosamente com ele todas as coisas? Tiago falando, né? Todo dom precioso, toda dádiva perfeita, desce do Pai das luzes, em quem não há sombra de mudança nem de variação. João capítulo 3 também tem um versículo onde está escrito assim: ninguém pode receber nada se do céu não lhe for concedida. É do Pai que procede todas as coisas. É engraçado quando Jesus fala em Mateus, né? De uma forma generalizada, ele diz assim: vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, ou boas coisas, né? Quanto mais vosso Pai Celestial dará coisas boas aos que lhe pertencem, aos seus filhos. E quando Lucas escreveu essa mesma palavra de Jesus, inspirado pelo Espírito de Deus, ele escreveu diferente, escreveu de maneira particularizada. Vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas ou boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Aleluia. O Pai dá Jesus, o Pai nos deu Jesus, o Pai nos deu o Espírito Santo. Jesus, Romanos 8, intercedendo ao Pai à nossa direita, e Mateus 28:20, está conosco todos os dias, é Emmanuel, Deus conosco todos os dias, até a consumação do século. E o Espírito Santo, Romanos 8 também, intercedendo de dentro de nós ao Pai, com gemidos inexprimíveis, pela nossa maior necessidade, orando pela nossa santificação. Essa é a mente do Pai. E segundo a vontade do Pai, que é a nossa santificação, que o Espírito Santo intercede por nós. Olha a dupla honra que Deus nos honrou, sem nosso merecimento. Dupla, 2, nos deu Jesus e o Espírito Santo,
para que nós venhamos a exultar na herança celestial que está nos aguardando, na presença de Deus. Em relação a Jesus, o Espírito de Deus me deu este versículo, Efésios 3,19, que é uma das coisas mais importantes que acontece no desenvolvimento da nossa santificação é conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Repitam. Aleluia. O propósito, um dos propósitos de Deus na nossa salvação é que nós conheçamos o amor de Cristo. O grande bem que Jesus tem feito para conosco é nos amar. É nos amar. O amor de Cristo agindo aqui em nossas almas muda tudo, transforma tudo, cura tudo, preenche tudo, satisfaz plenamente. O que leva um pastor a suicidar? Ontem um pastor aqui de Anápolis cometeu suicídio. E a denominação dele agora está tentando encobrir isso. Porque estão com vergonha. Não é presença de Deus que leva alguém a suicidar. Não é o amor de Cristo que leva alguém a suicidar. Não é o Espírito Santo, ele era de uma igreja pentecostal. Não é o Espírito Santo que leva alguém a suicidar. Nem tudo que é evangélico é de Deus, e nem tudo que é pastor é de Deus. E essa é uma prova. Quem é de Deus, conhece o amor de Cristo, experimenta o amor de Cristo. Quem experimenta o amor de Cristo não causa dano à sua própria vida e não causa dano à vida dos outros, porque à medida que conhecemos o amor de Cristo, a finalidade, o propósito de conhecermos o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, é para quê? Para que sejamos, olha que frase no final aí, tomados de toda a plenitude de Deus. Já imaginou o que é você tomado de toda a plenitude de Deus? O que é você tomada de toda a plenitude de Deus? Tudo que era você diminuiu e tudo que é de Deus cresceu na sua vida. Como João Batista disse, convém que ele cresça e que eu diminua. Está cheio de eu crescendo por aí, está cheio de eu empoderado por aí. Quanto mais eu, menos Deus. Quanto menos eu, mais Deus. Por isso Jesus, no seu amor, ele disse, se alguém quiser me seguir, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Mateus 16:24. Eu tenho 60 anos, hein? Por isso é difícil decorar as coisas, vocês são jovens, então faça favor de decorar a Bíblia. Então, olha, conhecer o amor de Cristo. O amor de Cristo. É o que o apóstolo João mais queria, desde que ele conheceu Jesus, ele estava assim, ele mesmo se chamava de o discípulo amado. O discípulo amado. Estava apegado a Jesus. Na ceia, chegou a encostar a cabeça no peito de Jesus.
Que ato afetuoso, né, da parte de Jesus. É assim que Jesus nos quer. Ele quer que nós conheçamos o seu amor. No versículo 18 anterior, conhecer a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Cristo. Olha como Jesus nos coloca no centro do seu amor, no centro do seu amor, porque aqui no centro, eu estou no centro, envolvido por toda a largura, direita e esquerda, a largura do amor de Cristo, frente e atrás, o comprimento do amor de Cristo, lá para cima, a altura do amor de Cristo, e lá para baixo, a profundidade do amor de Cristo. E nós estamos no centro desse amor. Conhecer o amor de Cristo. Amados, quem conhece o amor de Cristo, não tem mais problema que encare como insuperável. Não tem mais sofrimento que não possa suportar, insuportável. Não tem mais tribulação que não possa vencer. Por isso Paulo escreveu em Romanos 8, os sofrimentos do tempo presente não tem nem como comparar com a glória futura que nós temos já no presente em Cristo Jesus. Quem conhece o amor de Cristo, amados, não está buscando mais nada nesse mundo, porque já é pleno, é tomado de toda a plenitude de Deus. E em relação ao Espírito Santo, Romanos 8,16, o próprio Espírito Santo, com letra maiúscula, o próprio Espírito, testifica com o nosso Espírito, com letra minúscula, que somos filhos de Deus. Leiam vocês. Aleluia. O Espírito Santo tem nos feito esse tremendo bem. O Espírito Santo tem nos feito esse tremendo bem. Dentro de nós, além de Ele estar intercedendo por nós ao Pai, com gemidos inexprimíveis, Ele está testificando, Ele está dando testemunho ao nosso espírito, que somos filhos de Deus. Nós temos a testificação interior. Quem possui essa testificação do Espírito Santo em seu interior, não tem dúvidas acerca da sua fé, não tem dúvidas acerca da palavra, não tem dúvidas acerca da sua salvação, porque o Espírito Santo está lá dentro testificando, e Ele não deixa nenhuma dúvida dentro de nós, não deixa nenhuma dúvida no nosso interior. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Resumi em 3 versículos o que o Pai tem feito, o bem que o Pai tem feito para nós, o bem que Jesus tem feito por nós, o bem que o Espírito Santo tem feito por nós.